Você é inteligente, você sabe o que você precisa fazer. Só que na sua cabeça está um monte de ideias embaraçadas que não te permite enxergar o primeiro passo que você precisa dar para chegar nos seus objetivos. E é aí que o seu cérebro está pedindo clareza. Quando o seu cérebro não entende o que você precisa fazer para chegar no seu objetivo, ele simplesmente vai começar a gerar um monte de ideias, um monte de informação, te deixando cada vez mais ansiosa, sem te dar esse direcionamento para o que exatamente você precisa fazer para chegar naquele lugar que você almeja. E é aí que a gente lida, com papel. Porque quando você consegue organizar a sua rotina de maneira intencional e estratégica para chegar nos seus objetivos, mesmo que sejam objetivos semanais ou mensais, objetivos de curto prazo, o seu cérebro consegue entender o seu interesse pelo seu resultado que você quer chegar. E aí ele começa a te dar cada vez mais energia para te impulsionar para frente. E para quem é novo por aqui, eu sou a Thalita Caminha e aqui a gente conversa sobre neurociência, desenvolvimento pessoal. E aqui é o lugar perfeito para você que quer entender o seu cérebro e agir de forma mais disciplinada dia após dia. Nesse vídeo eu vou te ensinar como organizar sua rotina de maneira estratégica e intencional para cumprir os seus objetivos semanais, diários e até mensais. Vamos lá! Eu uso esse planner para organização, que ele tem essa parte dos meses. Cada quadradinho você pode colocar aqui o que você quer fazer, são meio que metas a longo prazo, que é o que você quer fazer em cada mês. Mas isso aqui é muito superficial, porque quando você não está vivendo o dia, você não consegue ter uma certeza se você naquele dia vai estar disponível ou não para cumprir aquele objetivo que você estimulou. Mas você pode fazer de maneira mais por cima mesmo, sabe? Você, eu acredito que tal dia, numa terça-feira, no dia 3, eu vou estar fazendo um lançamento de tal projeto. Aí você vai escrever aqui, pra você não esquecer. Então, meio que são lembretes a longo prazo, só pra você ter uma noção do que você precisa fazer naquele dia. E nessa parte tem a parte dos dias da semana e um espaço para anotação. Mas você não precisa usar um planner. Você pode usar um caderninho desse formato, que ele é assim. Porque você pode, partir ele em duas partes e organizar partes da semana, partes do mês e parte para anotações, organizações, parte rápida. E aqui eu vou ensinar para vocês como eu faço para organizar minha rotina dessa maneira, que eu coloco tudo no papel primeiro, alinho e executo. Porque quando você faz uma rotina de maneira estratégica, você precisa primeiro entender as suas ideias. Você precisa primeiro mostrar para o seu cérebro o que você quer fazer. Porque aí dentro da sua cabeça você tem um monte de ideia, um monte de informação, um monte de coisas que você quer fazer de maneira ansiosa, mas você não sabe como fazer porque o seu cérebro não tem clareza ainda. Então, você, através da tua agenda, do teu planejamento, você vai fazer isso de maneira intencional. Então, você pode usar post-its e uma caneta. Só isso. Aí você pode ir decorando, fazendo com marca-textos, mas aqui eu vou te ensinar de uma maneira mais direta, mais grossa mesmo, só pra você ter um alinhamento direto mesmo com o seu objetivo. Eu coloquei aqui 2 post-its. Nessas partes, você vai escrever o que você precisa fazer. O que preciso fazer. Aí, você pode ir colocando, você pode ir colocando setinhas. E nessa parte, você vai escrever todas as suas ideias que estão aí sobrecarregando a sua cabeça. Vai colocar, eu preciso estudar tal conteúdo tal dia da semana. Eu preciso entregar um trabalho da faculdade tal dia da semana. Você vai falar tudo o que você precisa fazer aqui. Você vai descarregar mesmo o seu cérebro, descarregar sua mente. Tudo que você tá pensando, que tá te estressando, que tá te deixando ansiosa, você vai colocar aqui. Em várias setinhas.
Depois que você já tem o teu aqui rascunho limpo do que você precisa fazer, aí é a parte de organizar. Porque uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu fazia e é um erro que eu me frustrava muito, é colocar um monte de coisa pra fazer em um dia só. Passou o dia, eu não conseguir fazer aquele tanto de coisa e no final do dia eu ficar frustrada. Gente, não façam isso, não se sobrecarreguem. Vocês têm que aprender a viver um dia após o outro. Porque vocês não sabem o imprevisto que vai aparecer amanhã no dia de vocês, que vai te impedir de fazer alguma meta que você colocou aqui. Mas não é por causa disso que você vai ficar se cobrando e se auto-sabotando o resto da sua semana só porque aquele dia você não conseguiu fazer tal coisa. Gente, não deu certo fazer um dia, faz no outro. A gente tem um dia de cada vez, a gente tem que viver o presente. O passado já foi e o futuro a gente não tem o controle. Então, a gente tem que viver o presente. Vocês vão escrever aqui todas as metas que vocês têm aí na cabeça de vocês. E aqui embaixo, vocês vão colocar, por exemplo, amanhã. Amanhã é uma segunda-feira, vamos dizer. Aí, segunda-feira, dia tal do tal, eu vou começar a cumprir os meus objetivos para chegar na minha meta. Aí, tal hora. Tipo assim, 6 horas da manhã. Eu vou acordar, arrumar a cama. Aí eu vou tomar café. Vou fazer exercício, vou treinar, vou ler um livro. Vai escrever aqui tudo que você vai fazer. E na parte de check-in, você vai colocar os objetivos que você já tinha listado aqui. Amanhã eu vou desenvolver o trabalho que eu vou entregar para o meu chefe dia tal e vou deixar pronto para mim já só anexar na plataforma. Então vocês vão escrever do dia de amanhã o que vocês precisam fazer. E o que sobrou, as outras tarefas, vocês vão deixar aqui. Você vai clicando um confere a cada tarefa que vocês forem desenvolvendo, que vai ser a forma que vocês vão se recompensar e mostrar pro seu cérebro que você conseguiu cumprir aquele objetivo diário. Caso você não conseguir cumprir a sua meta, embaixo do post-it, você vai colocar o que você não fez e a causa, motivo de você não ter feito. Aqui. Vocês vão colocar a causa, o motivo e o porquê você não fez. Se for um motivo de, eu tive que resolver alguma coisa importante no centro, aconteceu alguma coisa com alguém da minha família, eu não consegui fazer isso, um motivo que não é culpa sua, você vai escrever aqui. E automaticamente, conscientemente, você vai pensar, não é culpa minha, eu vou jogar pra amanhã. Caso for alguma coisa que você não fez porque faltou disciplina, você sabia que você tinha que fazer, mas você não fez, por exemplo, você tinha que acordar cedo, você foi dormir tarde, você escutou o despertador tocar, você adiou, acordou tarde, espontaneamente. Culpa sua. Você não vai se frustrar por isso. Quando você se frustra, você simplesmente está reforçando esse padrão no seu cérebro. E quando você faz isso, você só está te impulsionando a fazer isso cada vez mais, até que você acaba criando um hábito de procrastinar. E é aí que a gente consegue observar o quanto nossas ações inconscientemente são intencionais, porque quando a gente faz uma coisa uma vez, nosso cérebro pensa, não foi tão ruim. Aí vai fazendo, quando você vê, você já tá preso naquele ciclo de procrastinação e você nem se dá conta. Mas aí, você vai escrever que é causa ou motivo. Se for uma coisa que você fez porque você podia ter feito ao contrário, mas você fez por falta de disciplina, você vai escrever aqui e você não vai se culpar por isso. Você vai falar assim, amanhã eu vou fazer. Porque você tem que aprender a viver um dia após o outro de maneira estratégica. Não se culpe, se esforce, não se force. Então, assim, quando você escrever toda a sua lista das coisas que você tem que fazer e a rotina que você fizer, aqui do lado, você vai escrever
os pontos principais de cada coisa que você fez, que você não pode deixar passar. Por exemplo, aqui. Importante. Treinar, estudar, trabalhar, entendeu? Essas coisas importantes você vai colocar aqui. E coisas que pode deixar passar, vocês vão colocar aqui. Uma setinha mais aqui pra baixo. Por exemplo, isso aqui eu posso fazer tal horário que não é tão importante assim. Então você vai separar as suas tarefas pelo que você tem que fazer, você é obrigada a fazer, você tem data para entregar aquilo, você precisa fazer aquilo para desenvolver alguma coisa que vai cooperar para o teu objetivo, e você vai separar outra coisa que não é tão sério assim, que você pode fazer em outro horário do seu dia e tá tudo bem. Mas o ponto principal que eu quero que vocês entendam é que cada tarefa que vocês forem fazer, vocês têm que estimular um tempo para vocês fazerem aquilo de maneira intensa. E isso eu chamo de blocos de foco. Nessa parte aqui, da tua semana, você vai colocar a quantidade de blocos de foco que você for fazer. Por exemplo, na parte da manhã, eu vou fazer um bloco de 1 hora para estudar tal conteúdo. Nesse bloco de foco, você vai eliminar todos os tipos de distração, tudo aquilo que vai tirar o seu foco, e você vai se dedicar intensamente 1 hora naquela tarefa específica que você escolheu para fazer. E durante aquelas 1 hora, você vai doar todo o seu esforço, a sua excelência, tudo que você tem de si naquela tarefa. Quando acabar aquelas 1 hora, você vai perceber que o que você poderia ter feito em 3 horas, se distraindo, você conseguiu fazer em 1. Gente, isso é um sentimento tão bom de satisfação e de conquista, sabe? É umas micro conquistas que você consegue mostrar pro seu cérebro que você tem capacidade de fazer, que muitas vezes você se impede de fazer isso se auto-sabotando, se permitindo se distrair, se permitindo ficar correndo dos seus compromissos, ficando na zona de conforto, sabe? Quando você mostra pro seu cérebro que você é capaz de fazer uma coisa e você faz, você cumpre aquela sua meta, gente, é um sentimento tão bom. Então, vocês façam esses blocos de foco intenso que vai ajudar vocês a terem concentração e cumprir aquelas tarefas que você poderia levar muito tempo em menos tempo. Quando você consegue organizar a sua vida de maneira intencional e estratégica, você consegue enxergar a sua rotina, a sua semana com uma maneira muito mais leve. Porque muitas vezes, quando você tá com aquele tanto de turbilhão na sua cabeça, aquele tanto de informação te consumindo, sabe, te deixando ansioso, você pensa, meu Deus, não vou conseguir fazer nada? É tanta coisa que eu não vou conseguir. Aí você acaba fazendo o quê? Procrastinando, acaba adiando, acaba entrando naquele ciclo contínuo de procrastinação. Mas quando você organiza a sua semana de maneira que você consegue ter clareza dos dias que você já viveu, dos dias que você ainda vai viver, parece que tudo fica muito mais leve, tudo fica com mais sentido pra você. As coisas começam a criar sentido. Você consegue viver de maneira mais intencional. E quando você fazer essas suas atividades, você pode usar marca-textos para você marcar coisas que você já fez, ó. Por exemplo, tal dia eu já treinei, eu já estudei, você vai marcando. Porque não existe coisa mais satisfatória do que você abrir sua agenda e ver aquele tanto de coisa grifado, tudo marcado, e você vê que você conseguiu alcançar aquela conquista semanal que você estabeleceu para você mesmo. Eu espero que vocês possam ter compreendido essa dica que eu passei para vocês hoje, porque a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é organizar os seus dias. A organização em todas as áreas da sua vida, ela é o pilar principal
para você chegar no sucesso. Porque o seu sucesso só depende de você. Ele é simplesmente o acúmulo de dias que você escolhe vencer a procrastinação com um propósito definido. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, compartilha ele com algum amigo que precisa dessa dica de organização, que precisa colocar impulso na vida dele. E se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo como esse. E até o próximo vídeo.